O Proxmox é um sistema de código aberto que permite criar e gerenciar máquinas virtuais e containers com eficiência, muito usado em servidores para otimizar recursos e facilitar o gerenciamento. E neste vídeo eu vou estar te mostrando como instalar o Proxmox no VirtualBox para simular um ambiente real de virtualização sem precisar de um servidor físico. Então, se você já curtiu a dica, deixa o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal e vamos colocar na prática. Eu já estou no site oficial do Proxmox, vamos vir até a aba Downloads e vamos baixar aqui a versão mais recente do arquivo ISO, Proxmox VE 8.4. Existem duas opções para fazer download, você pode baixar via torrent ou através do próprio navegador, clicando aqui no botão de download. O download vai ser iniciado aqui automaticamente, como vocês podem ver. O tamanho do arquivo é em torno de 1.5 GB, aproximadamente aí. E assim que finalizar o download, o arquivo ISO de vocês vão estar na pasta download. Este computador, downloads. Por enquanto aparece não confirmado, pois o download está em andamento, mas finalizando ele vai estar ali. Eu já fiz o download aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas vocês aguardem até que seja finalizado. E com o arquivo ISO em mãos, continue comigo que a gente vai agora para a instalação. Abra o VirtualBox de vocês, vamos clicar em novo, vou digitar um nome para esta máquina, vou digitar aqui Proxmox VE 8.4, é a versão mais recente. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais recente é a 8.4. Aqui em pasta vocês podem deixar como padrão. Em mais de ISO, vamos clicar aqui nessa flechinha e vamos vir em outro. Vamos selecionar o arquivo ISO que baixamos, vai estar na pasta Downloads, o padrão. Selecionamos o arquivo ISO do Proxmox e abrir. Aqui em tipo, a gente vai alterar para Linux e vamos colocar aqui em subtipo Debian, pois ele tem base aí no Debian, e a versão aqui vai ser Debian 64-bit. Instalação desassistida, vocês podem pular essa etapa. Hardware, aqui vocês vão definir as configurações de memória. Em memória eu vou deixar aqui próximo 5 GB, e CPUs virtuais eu vou deixar aqui em 4, na metade. Não é necessário isso tudo aqui de memória para rodar o Proxmox, mas eu vou deixar essa configuração aqui para instalação ir mais rápido. E também para que ele funcione aí com mais velocidade. Bom, em disco, eu vou selecionar aqui 100 GB para o meu Proxmox e posteriormente vocês podem estar criando uma VM lá no Proxmox, instalando um sistema operacional, um servidor. Vou deixar aqui 100 GB, já é o suficiente para fim de teste, finalizar. Deixa selecionada a máquina virtual Proxmox, vamos ver em configurações. E vamos fazer aqui ajuste em display, vamos deixar aqui no máximo. Rede a gente vai colocar aqui para Bridge, para que ele detecte a nossa placa de rede real e as configurações do nosso roteador. Configurações de DHCP, de DNS, tudo isso e muito mais. Então, em modo Bridge, é como se fosse uma placa real instalado no nosso servidor. Sendo que o nosso ambiente aqui é virtual, mas ele vai reconhecer a nossa placa real, aqui no meu exemplo do meu computador. Eu estou utilizando aqui uma placa wireless, mas se for cabeada, vocês vão escolher a placa cabeada de vocês. Bom, só dar OK. Vamos iniciar. Beleza, abre o assistente de instalação aqui do Proxmox e nós vamos escolher aqui a primeira opção para a gente realizar a instalação aqui, ó, Proxmox. Vamos dar um Enter. Já detectou aqui a minha interface de rede, meu IP, as configurações aqui. Beleza, aparece essa mensagem aqui, suporte a hardware, pedindo para verificar a BIOS, as configurações da BIOS. Foi Intel VT/AMD-V/SVM. O que significa isso? Caso você esteja num ambiente real ou também num ambiente virtual, igual eu estou fazendo aqui a instalação, é necessário que vocês ativem o sistema de virtualização lá na BIOS da sua placa-mãe. Eu tenho vídeos aqui ensinando a fazer essa ativação, habilitar esse recurso, tanto para Intel quanto para AMD, tá bom? Para que o sistema de virtualização funcione. Vamos dar OK. Aparece aqui o sistema de licença e vamos aceitar clicando aqui neste botão. Ele já detecta o nosso disco que a gente configurou anteriormente automaticamente.
E aqui em opções você tem como alterar aqui em file system sistemas de arquivo. ST4, XFS, tem as opções de ZFS e RAID. BTRFS, RAID também. Então vou deixar aqui em ST4, tem como diminuir aqui o tamanho, eu vou deixar aqui como padrão. Ok, Nash. Aqui chegou o momento de a gente selecionar aqui o fuso horário. Time Zone. Vai ser América, São Paulo. Nós estamos aqui no Brasil, então vamos escolher aqui, ó, América/São Paulo. Alt do teclado vai ser Brasil, português, Nash. Nesta tela é necessário você criar uma senha para o seu administrador root, como ele aparece aqui, ó, root password. E também é necessário você preencher aqui um e-mail válido para realizar configurações de backup, tá vendo? Informações sobre backup. Então a gente vai criar aqui uma senha forte, é necessário no mínimo 8 caracteres, incluindo aí letras, símbolos, letras maiúsculas, minúsculas, enfim. Vou digitar aqui a senha. Preencheu tudo certinho, é só clicar em Next. Aqui ele já vai identificar a sua interface de rede. No meu exemplo, a minha interface é NP0S3. Como eu só tenho uma placa de rede, foi identificado apenas aqui aquela placa de rede que a gente colocou em modo Bridge. Ele já vai detectar aqui as configurações de IP. Esse IP aqui vai ser o IP por onde eu vou acessar o Proxmox via web, através do navegador. E o Gateway ele já puxou aqui as configurações do meu roteador. E o DNS Server ele já puxou as configurações lá do meu roteador, no qual eu já defini esse DNS aqui para o meu servidor. Aqui em Hostname FQDN, eu vou colocar aqui o nome do meu domínio, para ficar já padronizado, pois eu pretendo instalar o servidor Ubuntu Server nesta máquina, e utilizando o Samba 4 para controlador de domínio, para o Active Directory. Vou definir um nome aqui para deixar padronizado, tá bom, pessoal? Host01. O nome do meu domínio, .intra. Isso aqui é só para fins de padronização, pois essas configurações aqui eu vou seguir ela para as configurações do meu servidor. Então, Nash, ele vai fazer um resumo aqui do que vai ser feito. Temos a opção aqui, ó, se você deixar marcado ali, assim que finalizar a instalação, ele vai reiniciar. Vou desmarcar essa opção e vou clicar em Install. Ele começa aqui criando as partições, 12%. Todo o procedimento daqui adiante ele é automático. Finalizando, eu volto com vocês em instante. A instalação é bem rápida. Ok, pessoal, instalação finalizada com sucesso. Ele já exibe aqui qual vai ser o IP de acesso e a porta. No meu exemplo, 192.168.0.6.2.8006. Antes de a gente reiniciar, vamos vir aqui em dispositivo para a gente injetar a mídia de instalação. Então, clicamos aqui, ó, dispositivos, disco ópticos e remover disco. Senão ele vai iniciar aqui novamente a instalação, tá bom? Já foi desmontado. Vamos clicar aqui, ó, reboot. Ele acabou iniciando aqui novamente. Vamos vir aqui, ó, dispositivos e vamos forçar aqui a desmontagem. Remover disco from virtual drive. Vamos dar agora aqui um reiniciar máquina e reinicializar. Pronto. Já iniciei aqui, vamos dar um Enter para prosseguir. Aparece a tela ali do Grub. Vamos logar aqui no Proxmox. Vai ser root. E na sequência a senha que a gente criou lá no início. E vamos dar um Enter. Então foi feito o login com sucesso. Aparece aqui, ó, Linux. Aparece aqui o kernel Linux 6.8. E agora vamos acessar o nosso Proxmox via browser, via navegador. Nós temos aqui o endereço de IP, tem que ser HTTPS, tá? Vamos digitar aqui HTTPS, // e o IP. O meu exemplo, 192.168.6. Vamos dar um Enter. Sua conexão não é particular. Vamos clicar aqui em avançado e vai aparecer essa opção. Vocês clicam aqui no endereço de IP de vocês aqui. Nesta tela aqui vocês vão fazer o login. Antes vocês podem alterar aqui o idioma
deixar já em português Brasil, caso vocês prefiram. Então, procure aqui, ó, português brasileiro, português Brasil. Português brasileiro, selecionou. Agora sim, você digita aqui o usuário é root, e a senha de vocês. É aquela mesma senha que a gente criou lá no início da instalação. Login. Pronto, aparece a mensagem de subscrição. A gente pode dar OK, pois ele vai seguir aqui numa boa com todas as funções. Beleza, então o Proxmox instalado com sucesso. Essa aqui é a tela inicial dele. Vocês podem ver aqui, ó, em sumário. Ele vai mostrar aqui status, o nós, máquinas virtuais que estão criadas e estão sendo utilizadas. No meu exemplo, não tem nenhuma máquina, a gente acabou de instalar o Proxmox, e aqui os containers. Nós temos informações de uso da CPU. No meu exemplo aqui, ó, 1% de 4 CPUs virtuais que separamos lá no início da criação da máquina virtual. E aqui a quantidade de memória. Os 5 GB que eu separei, ele só está utilizando aqui 1.38 GB. Ou seja, o consumo bem baixo. E o armazenamento, ele deixou aqui separado para mim 78 GB dos 100 GB que eu separei lá no VirtualBox. Ele mostra aqui o IP de acesso que a gente está acessando. Nós temos aqui, ó, o host, clicando aqui, expande aqui, menu de opções aqui com várias outras configurações, localhost, local network. Ele vai mostrar todas as opções aqui de host. Aqui nós temos as opções de rede. A interface ele já identificou lá no início da instalação mesmo, INP0S3. Ele já identificou minha configuração Bridge, lá do VirtualBox, que nós configuramos lá no início. E o IP aqui de acesso, /24, a máscara subrede e o gateway do meu roteador, as configurações de internet. Temos aqui as opções de DNS, ele também trouxe as configurações que configuramos lá no início. Aqui são as opções de disco, como foi feito aqui o particionamento EFI. Nós temos aqui uma partição de inicialização, BIOS boot, EFI e LVM. Então, ele fez aqui todo o sistema de particionamento para a gente aqui, quando ele estava instalando lá no início. E aqui vocês conseguem visualizar com detalhes aqui. Então aqui em Data Center, você tem essa tela aqui, mostrando toda a saúde, todos os recursos, convidados, nós, as opções de subscrições. Aqui na parte superior você tem como estar criando uma nova máquina virtual, uma VM, ou criando aí um container, criando aqui nesse botão. Aqui você cria uma nova máquina virtual, e aí você tem como instalar o Windows, Linux, diversas distribuições do Linux, tudo isso e muito mais. E outras aplicações, como por exemplo o PepSense. Então essa era a dica que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até o próximo vídeo e tchau, pessoal!